agradecer primeiro ao Kiko, nosso queridíssimo colega, faz parte da turma, assim como o Paco, evidentemente, e é uma satisfação muito grande contarmos com ele hoje. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui fazendo algumas provocações, na verdade. Aqui ninguém tem a pretensão de dar a resposta, muito menos a verdade. Eu gostaria de aterrissar, finalmente, pegando a nossa gloriosa conjuntura e depois passando para um tema mais amplo, provocado aí pela situação atual dessa mudança que o mundo está vivendo faz 10 ou 15 anos. Antes, um disclaimer, tá? O atual de conjuntura é muito usual, muito, encontrar os colegas pensando em reformas que determinam a política econômica de curto prazo com vistas a questões ligadas a médio e longo prazo. A discussão fiscal é a mais clara, ou seja, é preciso fazer reformas para aumentar a produtividade. É verdade. É preciso entender que a demografia mudou e que a situação é outra. É verdade. É preciso insistir na educação. É verdade. É preciso acabar com as facilidades, com o estado dos amigos, é preciso economizar, é preciso gastar melhor, é preciso fazer isto e aquilo, inclusive que passa pela questão do estado do bem-estar, como a gente vai tentar ver. Claro, tudo isso é muito importante. É óbvio, uma economia capitalista que não tem ganhos sistemáticos de produtividade, ela tem problemas graves para se sustentar e para se colocar no mundo baseado na concorrência. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não gostaria de tratar disso quando a gente fala de conjuntura. Eu acho que conjuntura tem um aspecto que é imediato e a arte, eu acho que está em ligar esse aspecto com essas questões de médio e longo prazo. Não subordinar a questão do curto pelos temas de longo prazo. O meu partido é esse. Tá? 2, eu discordo frontalmente da ideia de que primeiro reforma, depois cresce. Portanto, eu acho que aí é importante estudar a história e ver que, na verdade, não existe essa coisa de faz a reforma e cresce, sem que a economia pegue, mesmo ou principalmente, porque ela vai pegar ou não, no tranco. Não vai ser assim, reforma, enquanto isso a coisa vai melhorando e a gente chega num crescimento sustentado com os ganhos de produtividade. Ponto mais básico para fazer essa ruptura. Não tem ganho de produtividade sem investimento. Eu não estou falando investimento em educação, uma geração, que, aliás, nós já perdemos, né? Eu estou falando em investimento como incorporação do avanço tecnológico e científico no processo produtivo. É isso. Esse é o ponto. E isso é o que é capaz de ligar o tranco que a economia eventualmente sofra com as questões de médio e longo prazo. Então, o meu ponto é claramente de olhar para o investimento e pedir, pelo amor de Deus, espaço para não confundir as frases que eu gosto, o mau aluno com o professor. Obviamente, eu estou me referindo, no caso recente do Brasil, ao que você pode falar que a Dilma fez com a tradição keynesiana, ou mais rigorosamente keynesiana. É muito fácil hoje falar esse negócio de Estado gastar não funciona, haja vista a Dilma. Eu acho que isso não tem sentido, eu acho isso pobre. Assim como a frase, já tentamos e não funcionou. Já tentamos o quê? Essa discussão, para mim, é decisiva no curto prazo, porque é o sinal
e é o nosso ponto de partida. Comparações com China e Estados Unidos estão muito em voga. Eu acho isso importante, não como inspiração. Como dizia o Hobsbawm, não existe um modelo a seguir. A gente olha para entender o que é cada caso. Não vamos querer imitar os Estados Unidos, nem a Coreia, nem a China. Quer dizer, e a minha referência segue sendo, se você olhar a crise de 29 e implicações, se você olhar 2008 e implicações, você tem, juntando com a pandemia, se você quiser, você tem um ambiente que claramente mostra as limitações do mercado. Eu sou muito adepto do Polanyi, com aquela relação dinâmica e antagônica entre o mercado e a sociedade, sem grande rigor metodológico. E, na verdade, nós passamos, do ponto de vista dessa ótica, por momentos absolutamente cabeludos. O período pós-Segunda Guerra, em que você tinha uma questão política muito importante e a necessidade de uma coordenação global ou semi-global, que só mostra que precisa ser global. E quando a gente olha para os anos 80 e 90, o outro lado de coordenação, que do ponto de vista do sistema monetário mundial, foi a acomodação do marco do franco, que viria a ser o euro, com a libra, mas principalmente com o iene e com o dólar. É uma coisa combinada, não dá para ser diferente. Essa é a minha referência, o meu disclaimer. Tanto que, e aí é o período que me inspira sempre, do ponto de vista histórico, que é essa história de deixar o mercado. Você tira tudo que é barreira a certas relações mercantis, e daí a solução do presidente Hoover e seu secretário Mellon a partir de dezembro de 1929. O que foi possível liquidando a economia foi passar 4 invernos com desemprego em 25%, e eleger 4 vezes seguida o Roosevelt depois. O que me impressiona é que o adepto do anti-Estado ou do sound finance, sei lá como dá para chamar, geralmente fala assim, o Hoover estava certo. No fim das contas, não deu certo porque ele não teve tempo de levar até o fim, que é uma situação que a gente ouve aqui com bastante frequência. Se você desiste do ajuste fiscal, você não chega onde você poderia chegar. Quer dizer, esse poderia falar no futuro do pretérito, eu acho que não é argumento de economista com o mínimo de ambição de formulação, e trata de ser eu lavo minhas mãos em relação a esse assunto. Ou seja, a realidade não concorda com economistas e com o presidente Hoover, por exemplo, e não deixa acontecer. Então, esse futuro do pretérito, se tivesse feito, seria melhor, eu acho muito complicado. Por exemplo, eu afirmo, o teto de gasto está errado. Controlar gasto não é pôr um teto no gasto. Eu acho que é uma coisa errada, que está custando, que nós estamos vendo que não vai rolar, Esse ano já não rola. Na minha leitura, vai ser pior do que a situação atual. Por quê? A sociedade não cabe nisso. Não é o Estado, a Constituição que não cabe na economia. Eu acho que a gente não tem que esperar as reformas para então crescer. O assunto atualíssimo que sai do período de quase estagnação da economia mundial de 2008, praticamente até o fim da segunda década deste século,
é essa questão de que, aparentemente, voltamos a ter um risco de inflação e que isso tem um efeito dramático na medida em que pode levar à revisão da política monetária nos Estados Unidos, que vai causar um estrago muito importante. Basta lembrar de 2013, quando o Bernanke sonhou que talvez fosse pensar um dia no tapering, em mudar o desenho da política monetária. E o pessoal ficou sabendo desse sonho e você teve aquele efeito no mercado global arrasador, que inclusive está ligado à queda dos preços das commodities de 2013 para 2014, coisa que muita gente faz questão de esquecer, que realmente foi uma mudança ali em 13, 14, principalmente para nós outros que somos muito influenciados pelos preços das commodities. Lá no fim, a gente tem uma observação sobre isso. O meu ponto é o seguinte: a inflação americana, assim como a inflação brasileira, assim como a inflação na zona do euro, que são as que eu conheço um pouco, tem a mesma cara, choque. No nosso caso, infelizmente, duplo, triplo. Você tem petróleo, câmbio e o choque de oferta pela interrupção da economia e, portanto, um ajuste com choque de demanda em seguida. Isso não dar inflação é difícil de imaginar. Mas vamos ficar nos Estados Unidos por hora. Eles não têm o problema do câmbio, mas o problema de commodities e o problema do choque nas cadeias de produção e no consumo é evidente. Tá? O ponto é que, diz o pessimista, você vê que lá o núcleo de inflação também acelerou de maneira forte. Mas quando você olha a abertura, isso aqui eu não escolhi, eles escolhem essas linhas. Tá? Não fui eu que dei o destaque para a gasolina, que teve uma deflação em abril, mas acumula no ano 50% de alta. Eles dão esse destaque. E 21% no ano, com 10% só em abril, de carros usados. Ou seja, essa dos carros usados é tipicamente um efeito de um choque desinflacionário no começo do ano passado e fortemente inflacionário agora. Quer dizer, para quem pensa americano, gasolina e automóvel usado, isso é o sonho, né? Mais do que a geladeira. Quer dizer, eu acho que, e eu concordo totalmente com o Jerome Powell e o pessoal do comitê do Banco Central americano, que isso não é inflação, é alta de preços, é generalizada, nem tanto. É persistente, eu aprendi com o professor Adroaldo isso, lá nos anos 70, falando da inflação aqui e nos Estados Unidos, que é uma alta generalizada e persistente no nível de preços. Tá? Eu, sinceramente, não vejo isso acontecendo. 2, o Powell, apesar do mundo praticar regime de metas de inflação, e regime de metas de inflação, entende-se, eu sei que eu estou falando para os meus professores e colegas, mas é só para pegar a minha referência. Você estabelece uma meta a atingir, portanto, a inflação esperada lá naquele momento do teu compromisso é que é relevante. Então, o regime de metas de inflação diz a inflação corrente não conta. O meu ponto é a meta. Por isso que nós temos um IPCA que vai chegar a 8% em 12 meses, mas que vai voltar para 3,5%. O Banco Central está olhando no 3,5%. Está olhando no 8%, por quê? Porque é importante acompanhar o 8% para ver o que está ocorrendo na composição do índice. Claro, tem coisa que pode piorar, né, ao longo do tempo, e a referência muda. Né? O Powell fala, não é isso, não é isso. O meu ponto é a inflação corrente, uma coisa que devia arrepiar
os economistas praticantes do regime de metas. Por quê? Porque ele fala, numa situação dessa, a inflação esperada certamente está errada, né? Então, ele fala assim, o mercado está errado ao considerar como interpretar a inflação atual. Essa é uma liberdade minha, mas é claramente o que ele tá falando. O mercado vai se ajustar para uma inflação mais baixa. Por quê? Essa inflação atual, na verdade, decorre de choques. A economia, do ponto de vista de demanda, está longe de voltar a um nível que cause inflação de demanda e está muito longe do nível de emprego que o Banco Central americano assume como sua responsabilidade, sua obrigação, o tal do duplo mandato. E aí eles usam esse cálculozinho que está aí, que o Mário Draghi começou a usar lá na crise do euro, que é olhar para esse spread entre a inflação esperada de 10 anos e a de 5 anos. No fundo, o que ele está fazendo? O que significa essa preocupação? Você pega já a inflação implícita no gráfico, a curva preta é a implícita entre papéis pré e papéis pós-indexados no prazo de 5 anos e os papéis no prazo de 10 anos. Então, o que ele fala? Quando esse spread cai, né, e aí tem uma série de fórmulas, eu fiz aí uma das fórmulas para cotejar com o que uma grande agência pega no mercado. Quando esse spread cai e as duas taxas estão caindo, esse movimento das duas estarem caindo e o spread caindo é porque você está caminhando para a inflação visível no horizonte mais longo. Ou seja, o próprio mercado dá esta sugestão se você olhar desse jeito. Tá? A inflação esperada não é esse nível do 2,70. É uma inflação mais para baixo e com essa tendência de queda. O mercado não gosta muito dessa leitura. Ponto decisivo deles é mercado de trabalho. Sinto muito, o comportamento recente, em abril, foi uma frustração enorme, uma queda, vinha subindo, né, de negativo para 100, para 600, para 700, caiu para 200 no mês. Isso é payroll, isso não é pesquisa, isso é registro. Tá? E se pegar o gráfico de baixo à direita, ele só mostra o seguinte, em relação a fevereiro, nós estamos devendo mais de 8 milhões de empregos, longe, portanto, do que se pretende. Embora seja verdade, e aqui está o ponto decisivo, que você está tendo uma recuperação, essa barra aqui é lazer e hospitality, que é uma coisa típica de setor de serviço. É verdade, isso está recuperando, mas 8 milhões de desempregados em relação a fevereiro é uma coisa, digamos assim, complicada. Né? E aqui a gente passa para a expressão mais singela dessa discussão lá nos Estados Unidos, que são as famosas curvas, né? Entre o que os bancos têm depositado no Banco Central americano e a inflação, no gráfico à esquerda. E à direita, tanto em cima quanto embaixo, a mesma coisa, só que com o dólar comparado com o cesto de moedas fortes, etc. O que dá para ver é que, se você pegar ao longo desse período longo, não tem sentido algum falar em moeda em inflação, qualquer que seja o critério. Aí está um que é trivial. E os gráficos de baixo, eles mostram a mesma coisa, só que em prazo mais curto. Então, quem olha o gráfico de baixo à esquerda, fala assim, está vendo? Emitiu, fez inflação. Você devia olhar o gráfico de cima, na minha leitura.
e olhar isso como o gráfico de baixo curto, como choque. Esse é o ponto. A mesma coisa em relação ao dólar vis-à-vis o cesto de moedas conversíveis. Tá? Você pode dizer, está vendo? Emitiu, o dólar caiu. Não, eu acho que isso tudo aqui é choque. Por exemplo, aqui o gráfico em cima à esquerda pegando no longo prazo as reservas em laranja e o déficit fiscal. Óbvio, se você olhar isso aqui para baixo, isso aqui para cima, você fala, é uma pressão de demanda, portanto, tem que subir os juros. Acho que não é bem assim, né? Nesse déficit aqui você tem coisas compulsórias, como ao longo do ano passado no mundo inteiro, tá? De modo que eu acho demais chamar a sustentação da demanda de pressão inflacionária. Tá? Ou seja, se você olha no curtinho assim, você perde a visão do que está acontecendo. A mesma coisa quando você olha a produção industrial, que são esses gráficos de baixo. Então, você tem você tem recuperação da produção industrial ao longo desse período? Tem. O que significa essa recuperação da produção industrial? É uma coisa análoga ao que está acontecendo aqui. Tá? O pessoal está vendo recuperação de atividade como risco de pressão de demanda. Eu acho que é uma leitura aqui, do que eu estudei nesta casa aqui, com vocês e com outros, não é bem essa a história que está acontecendo. Basta ver os ajustes de estoques. Tá? Diferente de serviço, a indústria tem estoque. Então, o que ela não produziu num primeiro momento, ela vai produzir depois. Ou seja, você vai voltar. Os dados da CNI são claríssimos, é até bonito. Você volta para um nível superior de atividade, com um nível inferior de emprego, mas com uma alta nas horas trabalhadas. Ou seja, você reduziu o emprego, ali na frente a produção é menor, porque você vai reduzir as horas trabalhadas depois de ajustar os estoques ativos, passivos, sei lá, o problema é ajustar estoques. Então, se essa avaliação não é feita, você fala, a produção industrial está mais forte do que antes da pandemia. Eu acho uma ingenuidade. A inflação aqui, eu acho que tem muito a ver com isso também. O fato de eu ter essa leitura não quer dizer nada, porque o mercado faz o Banco Central acreditar que precisa subir a Selic. A nossa situação é um pouco diferente da americana, na medida em que aqui você tem realmente os núcleos de inflação acelerando de maneira relevante, esse resumo no quadro de baixo, mas se você olhar no quadro de cima, as duas últimas linhas, que são os non-tradables e os serviços, pelo amor de Deus, eles estão abaixo de 2,5 em 12 meses. Ou seja, você tem uma evidência de um mercado de trabalho absolutamente caindo aos pedaços. E esses gráficos, para mim, eles ilustram essa inflação que a gente tem. Os tradables bombando, os non-tradables naquela faixa, 2%, 3%. Os administrados bombando e os livres bastante abaixo. O gráfico que eu adoro é o de serviços com IPCA. Ou seja, o IPCA pega um monte de choque e os serviços não. Aí tem duas leituras, né? Você pode falar, isso reflete o mercado de trabalho, e o outro fala assim, não, é que agora os preços dos serviços vão subir, então você vai ter inflação. A inflação vai acelerar por conta dos serviços. Ou seja, é uma avaliação do que acontece com o mercado de trabalho nesta, aspas, saída da recessão. É uma avaliação crucial. A minha não é otimista em relação ao mercado de trabalho. Sinto muito. O emprego só cresce se as empresas decidem produzir mais
ou investir. É esse o ponto. Enquanto não houver essa decisão, o mercado de trabalho não reage. Os gráficos de inflação e juros são absolutamente convincentes, no sentido de o mercado entende que a Selic está no lugar errado. E, principalmente, nesse período recente, é o que o gráfico de baixo mostra com clareza, são os juros futuros de 5 anos e de 1 ano, que, vamos lá, desde 17 estão se distanciando. Eles estão em alta e a diferença entre eles em alta, desde 17. 18, 19, você pode falar que é o efeito, dizem os generosos, que é o efeito que combinado aí da reforma da Previdência, e não dá para dizer muita coisa em relação a outras reformas, não é? Me parece. Portanto, essa queda dos juros e do spread a partir de 18 não tem a ver com reforma, vai, pessoal? E nesse período recente, que explode o juro no mercado, você tem o quê? Sim, é uma combinação de que as pessoas se convencem de que o governo não tem capacidade de fazer nada com o susto da pandemia. Susto não, a ameaça fortíssima da pandemia. Ou seja, com os juros nesse nível, os dois horizontes altos e subindo, e você está aqui, olha, desde meados do ano passado, isso aqui mata a economia. Emprego, saiu ontem o dado da PNAD de março, isso aqui eu fiz antes de sair o de ontem, mas é igualzinho. A massa de renda caindo, massa de renda real caindo. Ou seja, e queda na força de trabalho, queda na população ocupada. É um mercado de trabalho que sinto muito, não está com a cara que vai fazer inflação. Eu também, desde os anos 70, quando estudei aqui na FEA, aprendi que se você não tiver os salários como um item de custo generalizado pela economia, se não tiver os salários acelerando quando a inflação acelera, se você não tiver isso, haja vista a inflação americana, o choque nos sindicatos e o choque de juros, que arrebentou o emprego, se você não tiver isso, a inflação não vai acelerar. Ela vai passar por choques. A inflação não acelera. Por isso que eu acho que a situação do mercado de trabalho é decisiva e o horizonte é muito ruim. Todos os exemplos de olhar para a inflação implícita ou para os juros futuros, para os spreads, mostram claramente que, diferentemente de boa parte do mundo, a coisa aqui piorou muito no ano passado e não dá o menor sinal de melhora. Melhora no sentido de tranquilidade no chamado mercado financeiro. Essa página aqui eu adoro. Ela mostra, em cima à esquerda, é um gráfico que você faz a partir do relatório da dívida da gloriosa Secretaria do Tesouro Nacional, criada pelo professor Calab, e ali olhando de dezembro, os vencimentos da dívida total ao longo deste ano 21. E tem aquela barra vermelha ali, que é um número de 350 bilhões em abril. Abril agora, esse mês que foi. E o mercado, no ano passado, principalmente nos últimos 3 meses do ano passado, talvez vocês lembrem, falava assim, vai ter um vencimento gigante em abril e o Tesouro não vai conseguir e o juro vai explodir e precisa fazer o ajuste fiscal e não sei o que mais. Olha, alguém lembrou disso? Isso passou e não aconteceu nada.
foi rolado. Se a gente olhar adiante, o mercado só vai poder dizer: nós temos eventos menos piores do que aquele pela frente. Então, é uma coisa assim, o pessoal esquece quando erra e fica, claro, olhando para frente. Está certo olhar para frente, mas pensa no seu erro. Obviamente, um erro desse envolveu perdas, se o pessoal achava que ia chegar numa crise, um pedaço de uma crise em abril. O tamanho dessa perda que vai dar o fim das contas, né? O gráfico de baixo, à direita, é abril, e a gente vê que realmente, ano contra ano, a dívida explodiu, né? Bombou, foi lá para... cresceu 20%, etc. Se olhar o gráfico de baixo, a dívida em abril. Ela caiu. Ou seja, é claro que tem aí um exagero na avaliação da situação fiscal, que na hora do vamos ver, que é rolar a tal da dívida, olha o que aconteceu em abril. O prazo subiu e o custo caiu no pior mês esperado pelo mercado. Eu acho que a situação da economia, atividade mesmo, está criando uma dificuldade em entender o que está acontecendo. Esses gráficos aqui são um modelo de câmbio que, como todos, está errado. A relação entre preço de commodity e real dólar mudou completamente. Você tem uma alta de commodities da faixa de 350 para 550 em um ano, e o real acontece o quê? Nada. Na mesma coisa, a relação entre o real e o dólar contra aquele conjunto de moedas. A mesma coisa se você olhar o real em relação aos juros. Ou seja, aquela velha discussão, o câmbio é externo ou interno? É uma discussão meio estéril, porque eu aprendi aqui que o câmbio é as duas coisas, né? Ele é a trombada entre o real e o dólar, né? Ele é interno e é externo. Então, olha assim, aí tem México, África do Sul e Rússia. México, África do Sul, claramente a moeda responde às commodities. No Brasil, não. Quem está parecido com a gente? Rússia, que é o gráfico da direita, é mais parecido. A Turquia também é parecida, esqueci da Turquia. Quer dizer, tem uma coisa aí, que esse grupo aí, esses três mais Turquia, são os que o mercado e o nosso Banco Central, vê a apresentação do Campos Neto ontem ou anteontem, que se considera como farinha do mesmo saco, né? Brasil e esses 3 ou 4. E, realmente, você olha e fala, temos um problema aqui que não está sendo tratado. Você vai dizer, é a questão fiscal? Certamente é a questão fiscal. Eu acho que certamente. O problema é que, se a gente for ficar esperando que a situação fiscal seja resolvida no sentido de voltar atrás, eu acho que nós estaremos em maus lençóis. Eu vou insistir nesse ponto. Abril, que seria o fim do mundo, foi isso. Abril, que seria o fim do mundo, foi isso. Tá? Não aconteceu nada. Tudo isso, a convergência dessa discussão de conjuntura para o tema fiscal e político é que me sugeriu aqui de pegar o meu pé na minha paixão, que é história econômica, e, aproveitando, no ótimo sentido, a presença do meu ex-professor Vidal Luna, com quem eu li o Celso Furtado, não sei se ele lembra, o Celso Furtado, o Formação, né? Nos remete a olhar essa situação atual numa perspectiva mais ampla, né? Que é essa de
de entender os movimentos em que decisões dramáticas são tomadas, né? E, na verdade, quando o mercado deixa de funcionar, neste sentido, né, não funciona, faltam 8 milhões de empregos lá. Aqui no Brasil, o dado do CAGED faltam 8 milhões também, 7.800, que nós perdemos. Isso significa que não funciona. E aí, pessoal, sinceramente, quando você olha isso do ponto de vista de você tem que ter um ajuste das contas públicas para viabilizar o crescimento, etc., etc., eu acho que a coisa não é bem por aí. A situação me lembra o contraponto entre o estado do bem-estar ou a previdência, no caso do Bismarck, com a sua característica básica de contribuição, e a concepção da previdência à la inglesa pelo Beveridge, que é transferência. Essa discussão está mais do que colocada. Eu acho que você tentar virar Bismarck hoje com o mercado de trabalho, com a perspectiva que tem, eu acho uma loucura, eu acho uma insanidade. Eu conversava com o Luna antes da gente começar, essa questão, né, que, no fundo, se juntar New Deal e o Beveridge, vamos dizer, muito bem relacionado com o Keynes, você entende a superação da monumental crise pela qual o mundo passou, que envolve os anos 20, 30 e 40. E, no caso da Inglaterra, isso que existe até hoje, que é o National Health System, no qual uma boa parte do SUS foi inspirado, ele é das poucas coisas na Inglaterra que são nacionais. Não sei se vocês já perceberam isso. É tudo Royal isso, Royal aquilo, ou Her Majesty ou His Majesty isso ou aquilo. O sistema de saúde é nacional, quer dizer, ele tem o composto da igualdade, né? É essa que é a ideia. E igualdade supõe, como eu aprendi em finanças públicas também, tratar desigualmente os desiguais. E tudo isso juntou e foi para uma dimensão mais ampla, que é a história da ONU. Faça a crítica que quiser, ela é o desenho de um estado de bem-estar em escala mundial. Óbvio que com as restrições evidentes, né? E o negócio de Bretton Woods sustentando isso. Quer dizer, é um combinado. Bretton Woods é um combinado. A Libra pode desvalorizar, mesmo que seja proibido desvalorizar. O mesmo vale para todas as moedas europeias. Você faz um combinado. A questão é conjuntura e liderança política global. Desse ponto de vista, nós estamos liquidados, né? Estamos muito mal, por incompetência e por um desafio absolutamente inédito. Eu entendo que esse é o tema de fundo, né, na medida em que as restrições que assustam o mercado hoje, do lado fiscal, elas não têm a solução de voltar ao passado. Assim, eu acho que esquece, precisa pensar de outra maneira. Só para esquentar, talvez, voltando para o curto prazo, é o seguinte: a gente tem reserva, a gente tem câmbio flutuante e a gente tem espaço na política monetária. Ou seja, entender que a situação fiscal vai levar ao fim da moeda brasileira, eu acho que é um equívoco brutal. Se o denominador não cresce, a relação dívida-PIB só piora. Isso é um beabá do qual muitos economistas fogem, porque implícito está, faz o ajuste e depois cresce. Eu estou falando, isso não vai acontecer. A chance está em
crescer, e o crescer vai ter um efeito sobre a dívida e vai ter um efeito sobre a relação dívida-PIB. Paco, por favor, como debatedor dessa vez. Eu concordo, porque você especula sobre temas que acho que são dúvidas que todos nós temos, né? Quer dizer, é a conjuntura internacional, que está vivendo uma fase que surpreende a todos, desde 2008, com a pandemia também não tem explicações claras para nenhum de nós, por onde vai, o que vai acontecer, pressões inflacionárias, por um lado, nos Estados Unidos, por outro lado, o emprego não cresce, grande choque de preços. Aqui no Brasil, nós temos agora um choque de recuperação, mas que, no fundo, nós estamos devolvendo o ano passado, quer dizer, simplesmente a saída da Covid, saída lenta e um choque brutal de preços de commodities, com várias consequências. Por um lado, uma melhoria da balança de pagamentos, balança comercial, alguma pressão que vai exercer, queira ou não queira, sobre o câmbio, uma transferência de renda muito forte aqui no mercado brasileiro. Commodities vai afetar muito, porque as commodities é o custo de vida. Hoje, antigamente, há 30 anos atrás, o câmbio, a commodity afetava pouco o consumidor, a população, o assalariado, e hoje ele está na veia do assalariado, né? A gente vê aqui o consumo de carne é menor em 25 anos, simplesmente porque não há renda para comprar a carne a esses preços. Eu acho que essa situação toda que está sendo dada... Ontem eu ouvi uma entrevista com o presidente do Banco Central, e ele mesmo colocando algumas surpresas que ele teve, por exemplo, a melhoria da condição fiscal, que é uma surpresa. Ele acha que a taxa de longo prazo, pela ação rápida dele no curto prazo e pela melhoria, diminuição do risco Brasil pelas exportações e pelo lado do amortecimento da questão fiscal, a taxa de juros de longo prazo pode cair, talvez ele tenha uma ação menor na taxa de curto prazo, a economia crescendo, voltando ao que era, mas o desemprego paralisado, como seria de esperar, quer dizer, não há nenhuma razão para o emprego voltar. Nós vamos ter agora, acho que é possível esperar uma nova onda de Covid, que pode empurrar um pouco mais a capacidade de crescimento mais sustentável. Eu vou pegar um pouco do gancho da tua última parte aqui que você falou, que você estava tentando desenvolver isso, eu vou exatamente tentando desenvolver isso. Essas questões todas não vão ser resolvidas pela reforma ou pela questão fiscal e esperar o crescimento. Acho que nós precisamos de crescimento, as questões vão se resolver mais facilmente pelo crescimento. E, até usando as suas palavras, todos nós aprendemos que o crescimento é função muito importante de produtividade e de investimento. Eu não consigo ver, eu não sei se você ia desenvolver isso, mas eu não consigo ver por onde virá esse crescimento. Quer dizer, nós temos agora... Nós vamos recuperar a queda do ano passado, nós temos uma menor taxa de crescimento histórico, nós temos uma agricultura positiva, nós temos um superávit comercial, acho que ele não é suficiente para retomar a economia brasileira. Eu acho que, então, na verdade, nós temos um cenário que nós podemos ter esse ano crescendo, algumas estimativas chegam a 5%, talvez o ano que vem a gente tenha algum crescimento razoável, e nós vamos estar passando o ano que vem por uma eleição, numa fase de crescimento, as pessoas vão esquecer das 700 mil pessoas que morreram esse ano, o emprego não vai crescer, mas começa um pouco o nível de atividade. Esse vai ser o quadro do ano que vem. Nós vamos começar a olhar para o ano que vem, olhando com uma perspectiva eleitoral, que, dada de hoje, pode mudar tudo, é uma disputa entre o mesmo, que é o Bolsonaro, e o PT, que nós não sabemos que PT é esse, né? Quer dizer, um Lula, que o PT... Se você pegar o PT antes de 2002, o PT do primeiro mandato, o segundo mandato, o PT Lula, são completamente diferentes. Quer dizer, esse é o quadro do ano que vem. E esse é o quadro que nós precisamos tentar começar a lançar as bases do crescimento sustentável, não o voo de galinha que nós estamos vivendo até agora. Por onde virá esse crescimento? Eu não consigo ver. Quer dizer, a pergunta que eu te faço não é porque eu tenho uma ideia clara, e eu gostaria de ver se você confirma a minha ideia. Eu não sei, eu não consigo ver por onde vai. Quer dizer, eu acho que nós todos economistas, estamos conseguindo olhar a conjuntura, a minimização das consequências dessa conjuntura,
tentar evitar as questões sociais, mas o agravamento das condições, evitar a deterioração das condições macro e das condições sociais, mas eu não consigo ver como é que, nos próximos 3 ou 4 anos, a gente poderia lançar as bases para um novo processo de crescimento. Por onde ele virá? Se nós tivermos do lado de política econômica agora, o Bolsonaro, nós vamos ter mais do mesmo. É um conflito entre ideias liberais e um conservadorismo e uma base política que não permite uma transformação maior. Se nós pensarmos pelo lado de uma nova composição do PT, é uma composição de PT que eu tenho muita incógnita, eu não sei mais o que é isso, e eu acho que para governar ele também vai ter que se apoiar nas mesmas bases que estão apoiando, que apoiaram o Fernando Henrique, apoiaram o Lula, e agora estão apoiando, quer dizer, essas bases mais conservadoras do centrão. Quer dizer, eu não consigo também vir do lado do Congresso, do Executivo, uma coisa mais transformadora. E do ponto de vista do mercado internacional, eu acho que nós precisaríamos ter uma situação muito favorável para que viesse muito capital acho que alguns sinais estão acontecendo na infraestrutura, o capital que está vindo, mas eu acho que é insuficiente. E o mercado internacional, esse superávit comercial pela agricultura também me parece um pouco insuficiente. Como é que nós vamos voltar a empregar esses 14 milhões de pessoas que estão por aí? Quer dizer, não é a agricultura não emprega ninguém. A indústria está patinando. Pelos serviços, nós exportamos serviços, quer dizer, nós vamos estar atendendo basicamente uma demanda interna que não cresce. Se não cresce a demanda interna e a população, se a gente olhar pelo lado também da questão demográfica, a população não cresce, porque nós estamos correndo o risco de ficar num horizonte dos próximos anos ainda de uma relativa estagnação, que é o que a gente viveu nos últimos 10 anos. Quer dizer, um pouco da continuidade como é que você chegaria nisso para fazer esse outro salto para o crescimento, que é o que resolveria uma série de questões que você mesmo colocou, que é a dívida, quer dizer, e como fazer isso? Quer dizer, essa pergunta que eu faço, que é uma dúvida minha. Uhum. Kiko, Hélio, você posso? tem réplica, é a sua vez. Tem aí uns 10 minutos também. Os 10 minutos. Obrigado, professor Luna. Eu acho muito importante que a gente aceite que a gente erra, principalmente para pensar na natureza do erro e para não repetir. Claro que nós vamos errar de novo. A tentativa é o que a gente tem. Eu agradeço muito suas observações, mas eu vou começar com uma divergência. Quando você fala que eu coloquei dúvidas, que dúvidas todos nós temos, eu acho que esse nós que você usa é muito generoso. Por quê? Se você olhar a imprensa, se você olhar 90% dos economistas que têm alguma expressão pública, não há dúvidas. Não há dúvidas. Existem certezas de que a Constituição não cabe no país, que o Estado é isso e aquilo, que precisa da reforma assim assado. E essa questão que você coloca como dúvida não é uma questão de nós, entendidos como nós aqui, mas a tal da opinião pública com destaque para a imprensa. Eu não sei se vocês têm reparado, uma breve anedota. Na Globo News, de uns 2 meses para cá, 1 mês e meio, eles começaram a falar do desemprego, da fome, a dar ênfase nisso. E sempre depois da matéria que fala disso, todo dia, o que vem? Aliás, seja Globo News, seja Jornal Nacional. Eu voltei a ver Jornal Nacional faz algum tempo. Entra uma matéria assim: doe comida, faça doações para a organização tal, a ONG, não sei o quê. Como se fosse a implicação óbvia, que eu acho que é doar, eu dou, mas suficiente é o que temos. E não é verdade.
Não é verdade. A modéstia, o acanhamento envergonhado do auxílio emergencial desse ano, eu acho que é uma grande demonstração de que não é bem nós. Eu não estou no nós que acha que a política fiscal está certa. Então, talvez para o final da tua observação, que eu acho que é, de resto nós concordamos integralmente, que eu acho que é o mais relevante, no curto prazo, é falar assim, olha, educação, red carpet, tudo isso tem que andar, é uma coisa óbvia. Agora, a história da pandemia e o que aconteceu, não vamos esquecer, pessoal, fim de 2008, estou falando no hemisfério norte, em seguida aqui, 2009, 2010, foi uma coisa horrorosa. Tá? O Banco Central americano combinou com o sistema bancário, combinou, assim, você compra esse, eu te dou dinheiro para fazer aquilo, senão não funciona, senão não vai. Há uma situação crítica. É uma situação crítica. País emergente, subdesenvolvido, atrasado, não sei o quê, tem essa situação crônica e eu não vou comparar com Coreia, que fez o que fez, com uma ditadura. Eu não vou comparar com China, que fez o que fez, com uma ditadura. Não vou. Eu só vou falar, está nessa página que está exposta aí, Estado do Bem-Estar e Política Industrial. O mundo inteiro faz política industrial. Então, o teu ponto de composição da produção, no que se refere à indústria, ou faz uma política industrial, ou nós vamos ter, no máximo, isso que está aí. E isso que está aí, você tira a automobilística, que vai sair, né, dessa indústria, principalmente se o governo virar liberal, coisa que eu não acredito, a indústria vai ser isso aí. Ou faz política industrial, como o mundo inteiro faz. Quem não faz é porque fica resignado e feliz com o superávit comercial, que você bem lembrou, tem a ver com o preço do ferro, o preço da soja, o preço do milho, o preço do bovino, o preço do suíno, o preço do ferro, essa coisa que subiu, e que explica o superávit comercial. Isso não é aumento de produtividade do agro, existe. Mas isso foi preço. Sinto muito. É uma coisa que, lembra o Celso Furtado, está fora de controle, né? Minimamente. Né? Assim como vem. Já vimos isso em 2013, 2014 e 2015. Quer dizer, você está crente que vai sair do buraco e volta. Não tem como pensar em crescer olhando o médio e longo prazo sem política industrial. E, obviamente, quando você fala em política industrial, você está falando num conjunto de articulações com o setor de serviços. O setor de serviço não para em si, né? Demanda dentro do setor de serviço. O setor de serviço, não o cortar unha, tá? Mas o serviço com conteúdo crescente de tecnologia, de produtividade, de efeitos dinâmicos, isso está ligado na indústria. Está ligado no agro? Está ligado no agro, mas é desse tamaninho, como você bem lembrou. Então, o eixo da resposta está assim, você tem uma questão que é estado do bem-estar e tem uma questão que é política industrial. Enquanto você não tiver um governo que comande isso, eu acho que a gente não sai do pântano. Finalmente, o curto prazo, que é como você ligaria uma coisa na outra. Eu acho que os programas de transferência de renda têm por resultado, e eu não vou dizer se está errado, se foi demais, isso é papo de economista que quer aparecer, que fala que o governo exagerou. Para quem está dizendo que o governo exagerou, eu vou sugerir, vai lá e faz, sem exagero. Eu prefiro errar pelo mais. Não estou defendendo o governo, eu estou criticando os colegas que hoje vêm dizer que o governo errou, portanto, o déficit foi maior do que seria necessário. Só economista, essa profissão é horrorosa. Você tem que ouvir
um tipo de, aspas, manifestação dessa. Programa de transferência de renda é necessário, ou seja, eu estou falando, você tem que ter uma política fiscal que opere contra o ciclo, e não a favor do ciclo, ou seja, aprofundando a piora da atividade econômica e, portanto, da situação fiscal. A melhora fiscal, meu querido professor Luna, ela se deve à inflação. Se você olhar a variação nominal da arrecadação nos últimos 2 meses, comparando com o ano passado, você tem altas de 50%, acho que foi 50%, o dado saiu outro dia. Sim, o que aconteceu com a inflação dos valores tributados? Foi o IPCA? Não foi. Você tira o IPCA dos 50%, cai para 40%. Agora, tira o câmbio, cai para 10%. Tira o IPA, é negativo. Ou seja, essa história da melhora fiscal tem a ver com a inflação. É bom? É bom. É bom. Eu acho ótimo. Eu prefiro isso a ter uma deflação, obviamente. Agora, isto significa o quê? Diz o Campos Neto, acho que com sabedoria. Isso me abre um espaço. Eu consigo aí puxar um pouco da Selic sem que isso arrebente o déficit nominal. E talvez a Selic ajude, confiança, não sei o quê, alguma coisa de atividade venha. Agora, eu estou careca de saber, infelizmente, que política monetária não empurra. Política monetária garroteia. Aprendi isso aqui. Ou seja, faz parte, mas não empurra. O que empurra é a demanda puxando. E a demanda puxando é, no curto prazo, transferência de renda. E não me venha falar que a privatização das ferrovias vai fazer o investimento. Não vai, não vai. Você está comprando brownfield, que já tem receita, não tem risco, ou risco pequeno, e que não envolve grandes investimentos no curto prazo. Quando eu falo nós, é muita gente, é que existe uma recusa de baixar a discussão no plano do concreto. E a gente fica, porque a privatização, porque o corte demite funcionário, faz isso e aquilo. Vai lá e faz. 2, me explica como que privatizar vira investimento. É uma situação de saída que é assim, a empresa não contrata para produzir mais. Por quê? Porque o executivo não é burro. Ele sabe que não, ele acha que não vai vender. A empresa não contrata mais porque não vai investir. Por quê? Porque o executivo não é burro. O conselho da empresa é formado por pessoas inteligentes, competentes. Então, elas falam assim, nós não vamos investir, nós não vamos aumentar a produção. Essa é a lógica, isto é o racional. Você pedir para as empresas serem irracionais e gastarem nessa situação, eu acho que devia levar essa galera de volta aos bancos escolares para discutir esse negócio de racional. É lógico que as empresas não vão nos tirar do buraco. Para mim, isso é tranquilo, transparente. Gasto mínimo para sustentar a demanda corrente, isso é estado do bem-estar, junto com política industrial. As coisas são inseparáveis. 2, investimento de longo prazo, isso que o Biden está fazendo. Vai falar, mas isso vai fazer inflação? Difícil dizer que vai fazer inflação. Porque as pessoas que falam que o Biden vai fazer inflação olham 1,8 trilhão como, eu estou falando do programa de infra, tá? O segundo programa. Tem o de emergência, tem o de infra e tem aquele mais ambicioso, verde, não sei o quê. Esse do meio, que é infra, 1,8 trilhão. Se você colocar isso na cabeça à vista no ano que vem, não tem nem como gastar isso. Então, o pessoal fala, vai fazer inflação. Não é bem assim.
Isso é ao longo de 8 anos. Primeira coisa. Segunda coisa, por ser ao longo de 8 anos, é reversível. Não quer dizer que você gasta 200 no primeiro ano e você vai gastar 200 por ano eternamente. Não quer dizer. Ou seja, se você tiver política fiscal a orientar o investimento privado e voltada a ser instrumento de demanda igualmente, é olhar ela em oferta enquanto demanda, que é outra coisa que eu aprendi aqui, aí você tem chance. Se ficar achando que tem que fazer superávit primário, eu acho que você não tem chance. Respondendo curto e grosso, é assim: olha para a racionalidade da decisão de produzir e da decisão de investir. Olha para isso. Quem vai gastar um tostão para fazer isso? O setor privado vai comprar ativos existentes que já geram resultado. É isso que ele vai fazer. Ele não vai acrescentar. Para crescer, tem que acrescentar. Vai ter que ser um maluco que fala: eu vou gastar por conta, vou sustentar essa galera que não tem dinheiro, não tem renda, vou sinalizar com uma política industrial que não é subsídio, não é, vamos falar coisa séria, né? Tem subsídio, mas não é só isso. E vou ter um programa de investimento de longo prazo que vai me ajudar a calibrar a oferta e demanda, ao mesmo tempo que dá uma referência para o setor privado. Eu acho que é assim que sai. Se não for assim, não sai. A exportação de commodities, você lembrou bem, não cria emprego e tem efeitos assim sobre o conjunto da economia e importa, assim, de insumos, materiais e equipamentos. Isso a gente sabe. Quando olho o cenário americano e mundial atual, isso me lembra muito a década de 60, onde tínhamos a Guerra Fria e a corrida espacial. Só que agora, em vez da Rússia, é a China o inimigo dos Estados Unidos e a guerra agora é comercial. Será que, olhando esse cenário, teríamos uma nova política de investimento alta por parte dos Estados Unidos para ganhar essa nova guerra? Agora voltou. Se quiser completar o que você mesmo falou. Perfeito. Não, é isso daí mesmo. Parece que assim, eu estou vendo uma coisa se repetindo novamente, a década de 60, né? Uma nova corrida espacial, só que agora com participação do setor privado, né? Você vê muito aí, né, os Estados Unidos fazendo parcerias aí com empresas privadas, a China agora lançando o próprio laboratório dela de pesquisa. A Hillary Clinton, inclusive, há um tempo atrás, fez uma declaração bem interessante, falando: temos que tirar todas as empresas dos Estados Unidos e mover o capital, seja de volta para os Estados Unidos ou algum outro país. Me lembra muito, né, o período dos anos 60, só que com uma diferença, né, não tinha o Kissinger já nessa época, né, agora. Então, isso me chamou muito a atenção, e meio que o Biden tentando comprar essa guerra, que agora não é uma guerra fria, mas sim uma guerra comercial. Por isso, talvez, uma política de investimento mais agressiva por parte dos Estados Unidos, que pudesse, talvez, beneficiar o Brasil. A Adriana tem 2 perguntas, se ela puder juntá-las numa só, daí o Kiko responde as 3 perguntas. Eu vou pegar o link na última parte, né, que o senhor respondeu. Então, o que o senhor propõe, eu podia, se eu estou entendendo certo, né, essa é a minha pergunta, eu podia dizer que é uma política de dominância fiscal, e se é uma política de dominância fiscal, seria uma política de dominância fiscal que iria conviver com um regime de metas da inflação, né? Funciona uma política de dominância fiscal? Seria, tipo, entre aspas, uma mini dominância fiscal convivendo com uma política de metas da inflação? Isso funcionaria? E eu aproveito ainda para perguntar mais uma coisa que não está escrita, mas e aí o que eu faria com a minha restrição orçamentária, né? Essa é a minha questão. O bom é isso, assim, é difícil ter resposta pronta para tudo, mas eu acho que para esses 3 pontos levantados dá para a gente brigar um pouco, que é assim, a questão lá fora de investimento nos Estados Unidos. Eu acho a situação deles, né,
olhando nesse horizonte que você colocou, Xará, bastante complicada. Por quê? O Trump foi eleito porque aquilo que era a economia americana e a sociedade americana deixou de existir. E deixou de existir por conta do estrago que o Reagan fez, me parece. Não adianta dizer que ele fez a economia crescer. Ele fez um choque de juros, trabalhou explícita, ocultamente contra sindicatos, sem pôr nada no lugar, e todo mundo achou que assim ia funcionar. A economia cresceu, fez um déficit monumental. Você teve ali uma rodada para o dólar muito ruim nos anos 80, falamos aqui da Endaca e de outras rodadas, né? E deu aonde? Deu naquela história dos anos 90 de vamos fingir que somos países emergentes e fazer as reformas, ajuste, e não teve nada. A economia americana envelheceu, participou da industrialização da China. Lembro, em 2008, 2009, que a associação, tem uma associação de indústrias americanas, daqui a pouco eu lembro, ou a Câmara de Comércio com a China, que eles pararam de falar nas dificuldades das empresas, das joint ventures China-Estados Unidos, lá na China, de remeter lucros para os Estados Unidos. Ou seja, a indústria americana, todo mundo sabe, saiu dos Estados Unidos e foi para a China. Já tinha ido um pouco para o Japão, mas como foi muito para a Coreia, sempre com associações nas quais o hospedeiro manda. Pela crise e pela decisão do hospedeiro, a indústria americana, com sede fiscal nos Estados Unidos, não recebia o lucro. Por quê? Ou não tinha, ou o governo chinês não deixava. Quem assinou a joint venture naquelas condições não foi obrigado a fazer isso. Foi um jeito de os Estados Unidos se virarem com poluição, salário alto, sei lá mais o quê, rigidezes de sindicato, etc. Desfazer isso, eu acho complicado. O Trump foi eleito dizendo que ia desfazer isso, mas nem conseguiu tentar. Despreparo, incompetência, aquela postura de querer brigar com o mundo, parece alguém que a gente conhece, ao invés de conversar, que é o que resolve. Eu insisto, pessoal, a ordem do pós-Segunda Guerra é uma ordem da conversa. Como deu certo, nós caímos naquela loucura da Thatcher e do Reagan. E o sistema de saúde deles, que a Thatcher tentou zerar, continua e hoje está lá funcionando muito bem, obrigado. Ou seja, foi uma coisa de resistência do setor público inglês em relação à manutenção ou não desse braço do Estado de bem-estar. Nos Estados Unidos, isso é muito modesto, o que ajuda a entender a gravidade da crise. Os dados eu não estou falando de emprego, né? Os dados de renda nos Estados Unidos são assustadores. Os bons empregos foram para a China. Ver o filme que é a indústria americana, eu vi no Netflix, acho que o ano passado ou outro, é uma coisa exemplar. Aquilo é um fato, não é uma ficção. Aquilo é a história de um fato, como aquele tem vários. Ou seja, não só a indústria americana foi para a China, como a indústria chinesa vem para os Estados Unidos. Para quê? Para fazer coisas mais miudinhas, vidro de automóvel. Ou seja, você desfazer do lado da indústria o que foi feito, não tem como. Você não vai lá pegar de volta a sua fábrica e, se você for vender, está lá no contrato, é a preço de banana. Está lá no contrato, é joint venture, não é investimento direto no sentido convencional que a gente trata, que o mundo trata. Quer dizer, é uma coisa de intervenção mesmo, é uma orientação. Tem funcionado. Não estou defendendo a ditadura chinesa. Só estou falando que, para os Estados Unidos voltarem ao passado, eu acho que não vai dar.
o Trump disse que ia tentar, nem tentou. Com isso, ele frustrou os 50% da população que ele tinha? Não, ele frustrou 10%. Ele teve um monte de voto com a bandeira. Vamos voltar ao passado. O que sobrou para o Biden? Ele tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele tem que voltar ao passado, porque senão ele vai ser arrebentado nas eleições daqui a 2 anos, daqui a 1 ano e meio já. Ele tem que voltar, ele tem que prestar contas para a destruída classe média americana. E tem que apontar para uma coisa diferente, uma ruptura. Então, o programa dele vai bem nessa linha. Vai o quê? A emergência, o investimento em infra e os grandes projetos. Aí estão mais ligados a essa coisa ambiciosa. De uma certa maneira, eles tinham nos anos 60. Tinham um pouco disso nos anos 60. O governo do Johnson organizou o que os republicanos deixaram, o que o Kennedy conseguiu amarrar, e eles tinham um programa desse tipo. Nos anos 70, sabe-se, e que o Reagan e o mundo falaram, acaba com esse negócio. É o liquidate lá com que eu comecei essa conversa. O ponto que você lembrou a respeito do espaço, né, da aventura espacial, é extremamente importante. Mas você mesmo falou que foi a NASA que transferiu para esses caras a tecnologia. Essa tecnologia não é criatura do setor privado americano. A NASA foi a solução que o Kennedy deu, criando uma agência autônoma para escapar da intervenção do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Cada uma das 3 armas queria mandar no programa espacial. Ele falou, não. Ele deu uma de Juscelino. Ele falou, eu vou criar uma coisa autônoma, vou usar minha competência, o meu peso político, para ganhar desses comunistas. Foi isso. E criou a NASA. E com todas aquelas histórias que a gente conhece, sequestra alemão, suborna russo, papapá, e faz o quê? Faz o que foi feito, o que hoje está sendo doado ao setor privado. Eu não estou criticando, eu estou falando que é assim mesmo. É assim mesmo que funciona. Agora, só eles podem fazer isso e a gente não pode? Eu não sei por quê. Isso nos leva, de novo, à questão fiscal que a Adriana colocou. Eu não estou dizendo que não tem restrição orçamentária. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, dependendo da circunstância, a restrição orçamentária é burra, porque impede a política contracíclica. Nessas condições, eu vejo como mandatório o gasto público acelerar e não contrair, e não ser restrito a aumento nominal, que é o que vai acontecer amanhã, e o Paco estava falando da eleição do ano que vem, é o que vai acontecer no próximo orçamento, né? Que ele vai ser, a data dele vai ser com o IPCA 8%, então o teto de gasto vai crescer 8%. Para o ano de eleição, o presidente atual vai ser uma farra, com teto de gasto e tudo. Quer dizer, essa história de teto de gasto, sinto muito, desse ano vai mostrar o outro lado horroroso, que é exatamente esse. Dentro do teto, vamos imaginar o que vai rolar? Bom, ou seja, o teto é burro, né? Eu acho que ele não nos atende. Ele tem que obedecer um cronograma, um calendário, uma agenda de gasto público, em vários níveis. Aliás, em linhas gerais, é o que está na Constituição e que nunca foi feito. Não vai dizer que é por incompetência, né? Ou porque a Constituição não cabe no país. Então, é assim, restrição orçamentária, claro que existe.
Claro que existe. Você só controla minimamente a restrição orçamentária se você crescer. É a única maneira. Não tem como você fazer, você atuar progressivamente sem que o mercado financeiro entre em pânico. Rodapé, Adriana, já falei do vencimento da dívida em abril. O que era pânico virou... Quem lembrou disso? Eu lembrei disso essa semana, que quando saiu o relatório de abril, falei, porra, mas abril não era aquele mês trágico? Bem trágico, por outras razões, né? Não pelo vencimento de 350 bilhões. Eu acho que é assim, a gente tem teorias importantes que em princípio, ajudariam a formular. Eu acho que, enquanto a gente não... Da minha formação aqui, eu comentava com o Hélio. O Hélio, um dia, substituiu o Sayad numa aula de Macro 1 para a minha turma, lá nos anos 70. E o Hélio levou xerox para todo mundo. Naquele tempo, as turmas na graduação tinham 40 alunos, né? Era assim, tanto que tinha 45 alunos, tinha 2 salas, 2 professores para cada turma. Macro 1 era o Pastore numa turma e o Sayad na outra. 45 alunos, olha que maravilha. Aí o Hélio levou xerox para todo mundo do último parágrafo do capítulo 2 da Teoria Geral, que é aquele parágrafo em que o Keynes resume o que ele vai apresentar adiante. E ali já aparece a tal da demanda efetiva e da preferência pela liquidez, né? Numa situação de medo, de incerteza, as pessoas preferem a liquidez. É o que ajuda a entender o balanço do Banco Central americano, o balanço do nosso Banco Central. Ou você vai dizer que a ampliação da base monetária no ano passado explica a inflação de hoje? Pelo amor de Deus, acho que não é assim, né? Acho que não é assim. Por quê? Preferência pela liquidez é grave, grave. O Banco Central americano, em 1929, até 1933, o Senado só dava para ele, acho que eram 200 milhões de dólares para operar o chamado overnight. Precisou 4 invernos de recessão, fome, desemprego, para eleger um cara que disse, não, nós não vamos fazer bem isso. E fez o Senado liberar, tirou o teto do Banco Central americano, o tal do Fed, para fazer o tal do overnight e atender a brutal demanda por liquidez, né? Aí o ortodoxo vai dizer assim para mim, sim, mas isso ia dar errado, era questão de tempo. Sinto muito. O cara fala, se não fosse a guerra, não tinha dado certo. Eu estou falando, se não fosse isso, você não tinha chegado na guerra, tá? Ou os japoneses, em 41, teriam desembarcado, que era uma possibilidade. Então, esse negócio do que seria e tal não me anima, né? O que eu acho é que a gente tem uma situação clara de preferência pela liquidez. O real tem suas características de moeda de segundo nível? Tem, claro que tem. Só que, vou voltar ao que eu disse, nós temos reservas, temos câmbio flutuante. Câmbio flutuante, se flutua, significa que isso reflete o movimento de divisas. Ou seja, na medida em que ele flutua, vai ficando mais caro. Pensa no dólar como reserva de valor e não como meio de circulação global. E pensa no real como reserva de valor. São 2 ativos financeiros. Ou seja,
A minha carteira de ativos financeiros tem 1 quilo de trigo, que é um ativo financeiro, porque não é um trigo, é um contrato de compra e venda, futuro, papapá. Esse é um título que eu tenho lá. Eu tenho um apartamento, divorciei, tive que deixar com a ex, eu tinha um apartamento. Eu tenho aí coisas mais líquidas. Eu tenho ações da Vale, tenho ações da Vale. Eu tenho o que mais? Tenho outras coisas, tenho um fundo de não sei o quê, tenho uma conta corrente, comprei 1.000 euros da minha namorada, está na minha carteira. É isso. Euro, dólar, está na minha carteira. A troco do quê? Eu vou tirar tudo e comprar dólar, para fazer o dólar ir para 10. A troco do quê? O que eu vou ter na cabeça? É câmbio fixo que eu vou lá e arrebento? Não. Quem começar a entrar, vai subindo o preço. Você só vai continuar nessa perdendo. Ou seja, eu não vejo por que considerar a última instância como agora. A última instância é assim, tem o dólar e tem o resto. Tem um artigo da Daniela Prates, recente, que pega e faz essa discussão. Tem o dólar, tem o euro, que não é uma moeda, tem emergentes assim, emergentes assado. É um artigo muito legal. Ela estudou aí aqui com a gente. E não foi minha aluna por sorte dela. E azar meu, a Dani é muito, muito competente. Agora, Chico, desculpe. E a última instância tem o espaço da vida, né? E a vida é isso, né? Não é uma categoria abstrata, né? A vida é o que está nesse meio de caminho. Isso que eu acho que tem que fazer. Desculpa, Elio. André Montoro, Paulo de Tarso e Zé Paulo. Bom dia a todos. Eu concordo com você, pegando o início da sua fala, na descrença no senso comum, no sentido de que todo mundo diz precisamos reformas, não sabe quais são as reformas, não diz como conseguir, existem interesses antagônicos, não diz como vai conciliar. E vou pegar o exemplo do teto dos gastos, que você se colocou contra. Eu inicialmente achei que não entendi direito o que era aquilo. Eu fui ver, li a proposta, li as consequências, e o que eu percebi é que aquilo era uma tentativa de fazer com que as prioridades fossem apresentadas no Congresso, que o orçamento refletisse as prioridades. Porque no passado inventava-se receitas fictícias, o imposto ia ser maior, ia vender $1 trilhão de bens, então ficava aquela farra e depois o executivo não podia administrar praticamente. Então vamos definir quais eram as prioridades, porque tem esse dado. A receita é igual à despesa do ano passado, mais a inflação. Ponto. Não tinha discussão, está na Constituição. Adiantou alguma coisa? Nós já estouramos o teto. Criaram o extrateto, o negócio da pandemia, põe uma série de coisas fora do teto. Por que isso? Porque não é que o Brasil não caiba dentro, a Constituição não caiba dentro do Brasil. É que existe uma perspectiva, um problema de distribuição de renda no Brasil que não se consegue resolver. Fundamentalmente, se estabelece no executivo e no orçamento uma briga ou uma procura de você melhorar a distribuição de renda. Indiscutivelmente, o orçamento público é progressivo no lado das despesas, no sentido de que você pega na questão da educação, praticamente 80% é escola pública. Na saúde, agora o SUS está mostrando, 60% do Brasil só tem um seguro-saúde. Quanto vale isso? Mesmo com a qualidade da escola, com a qualidade do SUS, vale muito mais, só isso, de retorno que o contribuinte tem desses bens é muito maior do que a renda dele, pensando em termos que o salário médio e a renda per capita no Brasil está R$300, R$400. Quer dizer, ter um filho em escola, mesmo pegando escola de baixa qualidade, já reflete tudo. Então, a população quer mais gastos. A teoria do eleitor mediano. Não sei se você assistiu minhas aulas, mas eu já falava naquela ocasião. Que é o eleitor mediano quer mais gasto.
porque ele se beneficia mais do que gasta, do que paga. Segunda coisa, se criou uma força no Congresso e na prensa, etc., que não pode aumentar imposto. Então, não resolve o problema. Enquanto não se resolver essa questão, quando se resolver o problema básico que está por trás da distribuição de renda, você faz qualquer reforma, imediatamente vai começar a aparecer remendos que acabam com a reforma. Só lembrando uma coisa que o Everardo Maciel me lembrou outro dia. Na reforma tributária do Campos Bulhões, que criou-se o ICMS era a alíquota única de valor nacional. Era uma única, então não tinha problema. E era destino. Quem brigou isso contra foi o Roca, que eu vi que está aí. Que achou que São Paulo ia perder muito. E aí começaram a inventar uma série de coisas e a realidade se impôs. E tem essa bagunça que se tem aí hoje, que foi criação da briga que está por trás. Já falei muito, mas vou falar a última coisa. E eu acho que essa briga só se resolve, ou não se consegue resolver, com esse Congresso e com esse sistema político, com essa forma de eleger congressistas. Só se houver uma reforma política que mude a forma de eleição, que seja capaz de quebrar o equilíbrio de forças que está à vontade da população de um lado querendo mais e o Congresso representando alguns interesses que não querem aumentar imposto. É muita coisa para falar, mas a gente deixei menos alguma coisa para você pensar aqui. Obrigado, André. Obrigado. Paulo de Tarso, por favor. Mas, Chico, só uma observaçãozinha, a minha colocação muito rápida. Você não falou mal do primeiro capítulo do Friedman, eu adoro aquele primeiro capítulo, porque ele é um grito. Olha para o real, olha para o real. Teoria é só para intervir no real, mas os seus seguidores são epicuristas, não são friedmanitas. Eles olham para a teoria e o real é irrelevante. Seguidor do Friedman, o real é absolutamente irrelevante. Né? Mas isso é outro dia a gente bate um papo sobre isso. A minha pergunta para você é muito simples, Kiko. Ciro Gomes 2022, é isso que eu depreendo do que você falou? Bom dia a todos. Eu tinha feito só um comentário no bate-papo, não era para falar, mas o Hélio entendeu. Então, eu vou resumir o que eu fiz lá naquele comentário. Eu não tenho pergunta, quer dizer, tenho milhares de perguntas para o Kiko, mas o que eu quero dizer é o seguinte, Kiko falou muito do debate da economia que é reproduzido, que tem um foco, né, tem um holofote na imprensa. Isso eu entendo. Há 50 anos, pelo menos, eu acompanho com interesse profissional esse debate e queria dar esse testemunho, dizendo que o Kiko é uma luz, que sabe, quando você ouve o Kiko, como hoje, é uma coisa que ilumina, porque a minha conclusão desse debate, acompanhando interessadamente ali, prestando atenção profissionalmente na coisa, é sempre o seguinte: não é bem isso que eles estão falando. Não é bem isso que eles, os economistas, que têm esse espaço, ele é preferencialmente dado a um tipo de pensamento econômico, tem uma explicação para isso que não é nem política, como vocês possam imaginar, tão política. Os proprietários dos meios de comunicação pensam assim, não é bem isso. É uma história de mecanismos de comunicação. A maior parte desses comentaristas, o Kiko é um deles que foge do negócio, também ele trabalha no lugar que foge do negócio, são economistas de consultorias financeiras, do chamado mercado, eles têm assessorias de imprensa, eles chegam muito fácil aos jornalistas, os jornalistas pegam essas ideias na gôndola das ideias que ficam expostas, e os que pensam diferente são invisíveis. Ou, como alguns de vocês, não acham isso importante, não querem participar. Se um jornalista descobre algum de vocês, você vai dizer, ótimo, vamos falar daqui 15 dias. Não é esse o processamento. Então, tem uma questão que eu quero deixar para vocês, uma questão do funcionamento desse debate via imprensa. E, de fato, o Kiko tem toda a razão. As políticas econômicas, por exemplo, dos últimos... Quando a Dilma assume, 2013,
2011. De lá para cá, todas, que não é bem isso que eles estão falando, estão mostrando que não dão certo. O país está estagnado, está com mais uma década perdida. Tem um artigo muito interessante, publicado, se não me engano, no Valor, pelo Braulio Borges, da LCA e da FGV, e o Ricardo Barbosa, falando da quantidade de reformas que foram feitas nos últimos anos aqui. Eles listam, acho que mais de uma dezena de reformas. O problema é que elas não são apoiadas pelas políticas econômicas, pelas políticas públicas. Elas são reformas no vácuo. E a gente continua insistindo. Queremos reforma, precisamos de reforma. Quando o Kiko falou que antes de ter reforma tem que ter crescimento, reforma vem depois, eu lembrei que a gente sempre gira no mesmo disco arranhado. Que diferença tem essa discussão, no fundo, da discussão de primeiro fazer o bolo crescer, depois distribuir, né, Andrezinho? Não tem diferença. É a mesma coisa, porque o bolo não cresce e não distribui. A gente tem uma situação, apenas a gente descobriu que desigualdade de renda é disfuncional para a economia. Antigamente não se sabia, ou tinha até gente que achava que não, um pouquinho de desigualdade era um bom negócio para o crescimento. Isso terminou, ninguém mais fala, como o Kiko diz, ninguém lembrou quem falava isso mais. Né? Eu não falava quando eu fui seu professor. Quando eu fui seu professor, eu não falava isso, não. Então, mas hoje você disse aqui, você foi meu professor de finanças públicas, hoje você disse aqui que o teto de gasto era para fazer funcionar o conflito distributivo. Eu, que fui seu aluno, acho que não. Foi para reduzir o Estado, ponto. Não foi, porque esse conflito pelo teto não se resolve. Vai ter um perdedor sempre, como tem no Congresso. Esse que você quer corretamente fazer mais uma reforma, porque você sabe que ele não funciona para o conflito distributivo. E o resultado final, estou terminando, desculpe, eu brinco, você pega o nosso sistema tributário, você conhece ele super bem. O que ele é? O sistema tributário é uma impressão digital da sociedade. Tem lobbies, isso e aquilo, termina sendo isso. O que ele mostra com a regressão que ele produz? Eu aprendi com a minha professora Mariana Zocchi, lá atrás, no Brasil, quem ganha até 2 salários mínimos paga 50%, o equivalente, 50% da sua renda em tributos. E quem ganha mais de 30% paga 25%. É uma curva exata, né? Uma curva perfeita, né? Com um ângulo de 45 graus. Caramba, isso não mudou, não muda. Então, é o seguinte, não é bem isso que eles estão falando. E aí o Kiko anima a gente. Era isso. Obrigado. Quando eu começo a falar, eu não paro. É um defeito clássico. A minha aula das 7h30 ia até 9h20. O pessoal ficava furioso. O André, no fundo, fala sem uma reforma política, não tem como imaginar o que possa acontecer. Eu acho que, analiticamente, você tem razão. Agora, olhando para a prática, eu acho que tem que ir tudo junto. Não tem como esperar uma reforma política, fazer essa para chegar lá. Percebe? Eu acho que as coisas vão andando junto. Quando a gente fala em 66, vamos lembrar, foi a última vez em que se conseguiu, de uma maneira minimamente organizada. A outra foi em 46, na Constituinte de 46, fazer uma organização no regime tributário que funcionou muito bem, até que deixou de funcionar, porque a economia mudou e foi sendo remendado. Isso nos anos 80. Quer dizer, da ditadura saiu, não tinha AI-5, mas era ditadura, senão não teria saído. E, ao longo dos anos 80, foi completamente destroçada
aquela formulação tributária ainda na ditadura. Como nós lidamos muito mal com a redemocratização, no sentido de que a agenda era tão aberta que não teve como organizar, 1. 2, a crise fiscal era monumental por causa da dívida externa, isso não abro mão, você realmente não conseguiu avançar. Mas, veja, se eu for ficar esperando a reforma política para pensar numa economia que cresce e que ajuda a reduzir a disparidade, como bem lembrou o Zé Paulo, e ajuda a melhorar a própria situação fiscal, acho que a gente não sai do lugar. Então, para mim, não é assim, primeiro cresce, depois faz reforma. Não, você tem que fazer tudo junto. E, no momento atual, é dizer assim, a reforma importante é pegar esse teto e transformá-lo em alguma coisa inteligente. Aí eu não preciso escolher entre o Zé Paulo e o André para falar do teto. Existe o argumento de que é para explicitar as prioridades, papapá. Agora, sem a reforma política, André, esse argumento não vale, certo? Porque o Congresso não vai explicitar as prioridades, a não ser as deles, não é? Eu acho que tem que ir um pouco junto e pensar nisso. Não tem como não distribuir. É uma falsa questão. Falsa questão. É como dizer que a poupança... Sabe quanto a caderneta de poupança aumentou o ano passado? Foi 180 bilhões. O que significa isso? Diz o economista. Isso vai virar consumo. Não vai virar consumo. Não vai. Aliás, não está virando. Parou o saldo lá em cima. A galera não está tirando da poupança. Ou seja, é um lugar comum que acaba justificando não precisa de transferência de renda. Claro que precisa. Quer dizer, é assim, vamos fazer as coisas de um jeito que funcione. E funciona assim, eu te convenço. Eu ganho essa briga. Eu fui eleito para fazer isso. E não para ficar enchendo o saco, dando baixaria, ou fingindo que vai privatizar. Quantos trilhões eram? Alguns trilhões, né? E enganando 1 trilhão só? Que incompetente. Eu faria 2 trilhões. É difícil, né? É difícil. Ser economista é difícil. E, Kiko, quando privatiza, como agora a Eletrobras, é um negócio absolutamente enlouquecido, entendeu? É uma coisa doida. Mas, veja, a Eletrobras... eu acho uma tolice remarcada privatizar a Eletrobras. Mas, enfim, quem sou eu, né? O Paulinho lembrou bem aí do Friedman e do fato de que os caras anticuristas não são friedmanistas, né? É verdade. Os economistas que a gente esbarra por aí, o Zé Paulo está cansado de ver isso, né? Na verdade, eu acho que nem leram o Friedman, nem leram o Hayek, mas eles são economistas liberais com sólido fundamento teórico. Não sei aonde eles aprenderam a falar tanta bobagem, né? É um negócio impressionante. Felizmente, às vezes, a gente encontra um ex-aluno que fala, porra, é mesmo, né? Aquele negócio não é simples, tal. E o Zé Paulo, quem merece elogio aqui é o Zé Paulo, né? Você pega da imprensa toda, meu Deus, tem o quê? Além do Zé Paulo, é difícil lembrar de alguém que, olha, minimamente tem a obrigação de escrever ou de falar que pensa com vocês, né? Alguma fundamentação, porque é horrível. Eu falei da televisão, né, que fala a fome, a doença, o desemprego, a miséria, doe seu dinheiro para... Só falta dar o telefone lá da igreja tal para fazer a doação. Quer dizer, de uma coisa não se segue nada. Existem exceções na imprensa, pouquíssimas. O Zé Paulo, para mim, é a mais destacada.
Quer um exemplo? Você escreveu aquele negócio de Estados Unidos, é um exemplo, não, tal, Brasil, Estados Unidos. Eu pus no Twitter 80 pessoas que aplaudiram, muito mais do que quando eu coloco uma coisa minha. Quer dizer, existe gente que raciocina e que tem vergonha na cara, que não vai ficar dizendo temos um problema de fome, então você que é da classe média envergonhada, por favor, resolva esse problema. E o pessoal gosta de ouvir isso. Vou ficar por aqui, eu já desrespeitei o combinado com o Hélio. Só agradeço muito de novo, Hélio, a oportunidade de falar e ouvir essas observações que estão todas anotadas aqui por um eventual rebote algum dia. Obrigado, viu? Obrigado, Kiko. Eu queria lembrar novamente que no dia 25 de junho nós teremos a apresentação do Klein e Luna às 14h30 daquela vez. E eu não posso deixar de reconhecer que é uma enorme satisfação de conviver com o pessoal de história aqui na faculdade. A gente encontra um trabalho persistente dele, de alta qualidade, como um verdadeiro facho de luz. Temos muitas coisas boas na FEA, mas o pessoal de história com quem tem convivido mais é tão generoso quanto o Kiko, fazendo elogios, lembrando, com grande memória, lembrando coisas do passado, mas é muito bom, nessa altura do campeonato, a gente conviver com gente com essa lucidez, clareza e generosidade. Obrigado, Kiko. Obrigado, Hélio. Obrigado a todos aí.